Paran viveu a vida inteira neste maldito bunker subterrâneo. Todos os seus dias começam com um treino brutal. Ele faz centenas de flexões com um peso incrível nas costas. E quando ele finalmente desmaia de exaustão, seu pai não demonstra piedade. Ele o espanca por ser muito fraco. Na verdade, seu pai o espanca por qualquer motivo, e sem motivo algum. E assim continua, dia após dia. É por isso que Paran tem apenas um sonho: deixar este bunker e ver o mundo lá fora. A única coisa que ele tem é uma foto antiga de família, que lhe dá a certeza de que sua mãe o ama. Mas seu pai, que o trancou neste bunker, não pensa assim. Ele repete constantemente que ela está morta. Mas nosso mestre de cerimônias se recusa a acreditar nele, porque ele é um canalha. Ele trancou Paran ali e repete todos os dias que nunca sairá deste lugar, porque em breve haverá um apocalipse lá fora, onde todos encontrarão o seu fim. A única coisa que ilumina os dias de Paran são livros sobre o mundo exterior, o mundo que ele tanto deseja ver com os próprios olhos, para finalmente encontrar sua mãe e novos amigos. Mas a realidade é cruel, e tudo o que ele vê agora é a bota do pai, que rapidamente o traz de volta ao cruel presente. Para escapar, Paran precisa pegar as chaves do bunker, aquelas que seu pai sempre carrega consigo. E então, durante um dos treinos, ele decide tentar. O pai de Paran se vira para ir embora, dizendo que é só por hoje. Nosso garoto vê nisso uma oportunidade e pega um pedaço de espelho para atacar. Ele corre e afirma que aquele é o momento que ele estava esperando. Ele vai matar o pai e escapar do bunker. Ele salta com a intenção de matar, mas parece ter cometido um erro fatal. Ele não percebeu que seu pai jamais baixaria a guarda. O pai de Paran se aproxima sorrateiramente e ele salta para atacar, mas seu punho atinge apenas o ar enquanto seu pai desvia. O pai o chuta com força. Sangue escorre da boca do protagonista enquanto sua visão escurece. Em D1, nosso garoto grita, acordando em sua cela escura. O pai entra, elogia seu esforço e o lembra da regra. Sem armas, apenas mãos nuas. Por ter quebrado a regra, o pai diz que ele terá treinamento dobrado amanhã. Ele tranca a cela e o manda dormir. Quando a energia acaba e tudo fica quieto, Paran escuta atentamente. Ele percebe duas coisas. Quando seu pai diz que é hora de dormir, na verdade já é de manhã lá em cima, e o mundo lá fora ainda está normal. Toda a história do apocalipse é uma mentira que seu pai usa para mantê-lo preso. O protagonista jura que vai escapar. Ele olha para uma foto de família e decide encontrar sua mãe, mesmo que seu pai insista que ela está morta. Agora ele tem certeza de que isso também é mentira. Ela deve estar viva. Nosso garoto promete a si mesmo que haverá novamente. Em outro lugar, seu pai atende um telefonema, dizendo a quem ligou para não contatá-lo, a menos que seja uma emergência real. Depois de ouvir por um momento, ele encerra a ligação com um desejo frio de sobrevivência. De volta à cela, Paran dorme, amarrado com uma corda e gritando para ser libertado. Quando seu pai o ignora, ele luta contra as cordas, sussurrando para si mesmo enquanto a sente começar a ceder. Quando está prestes a se soltar, seu pai corre e ordena que ele pare. O protagonista tenta mencionar o treinamento duplo, mas seu pai o interrompe, dizendo que os planos mudaram. Não haverá mais treinamento, apenas confinamento. Nosso garoto pergunta como ele deve se preparar para o apocalipse enquanto estiver amarrado, mas seu pai lhe diz para esquecer. Pensando em sua mãe, Paran sabe que nunca a encontrará se continuar preso. Ele luta com mais força até arrebentar as cordas. Seu pai exige saber o que ele está fazendo, mas o protagonista continua a romper as amarras, mesmo com o riso do pai ecoando pela sala. De repente, seu pai o golpeia, fazendo-o voar. O homem o avisa para não se mexer, mas nosso garoto recua, recusando-se a obedecer ou desistir, custe o que custar. Quando finalmente se liberta, o protagonista está determinado a ver seu pai perder de uma vez por todas. Ele percebe um lampejo de algo mais por trás da raiva do pai. Talvez tristeza. Paran se pergunta por que seu pai o olha daquele jeito. Então seu pai lhe dá um soco e sua visão escurece. O pai de Paran fica em pé ao lado do quadro negro, enquanto o protagonista se senta perto, ouvindo o homem insistir que a regra número 1 para a sobrevivência
é absolutamente essencial. Ele enfatiza constantemente a segurança do bunker, explicando que ele está lacrado há 126 anos, totalmente abastecido de comida e que sair é basicamente uma sentença de morte. Convencido de que o apocalipse pode acontecer a qualquer momento, seu pai acredita que o bunker é o único lugar seguro que resta. Quando nosso filho está sozinho, ele murmura baixinho para si mesmo. Nunca. Claramente perturbado pelos constantes avisos do pai. Ele se lembra do momento perturbador em que acordou após ser nocauteado e percebeu que seu pai havia sumido, algo que nunca havia acontecido antes. Ontem mesmo, o comportamento de seu pai ficou ainda mais estranho, interrompendo sua rotina habitual. E agora Paran não consegue se livrar da sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Ele tem certeza de que está certo. De repente, as portas de metal começam a chacoalhar e a bater. Nervoso, o protagonista olha ao redor, sussurrando confuso enquanto os ecos preenchem o bunker, quase como se o estivessem atraindo para mais perto. Ao avistar uma porta escancarada, ele corre para ela, percebendo que esta é a oportunidade que estava esperando. Correndo pelos corredores vazios, Paran não tem mais medo de ser parado pelo pai. Ele passa correndo pelos portões barulhentos, sem impedimentos, e derrapa até parar na escada. A excitação aumenta à medida que nosso garoto sobe rapidamente, com as mãos batendo nos degraus. Quase rezando por luz do sol, ele empurra a escotilha e, quando ela finalmente se abre, uma onda de luz o obriga a fechar os olhos com força. O protagonista sai lentamente, com os pés tocando o chão, e fica boquiaberto ao ver o sol pela primeira vez. Quando alguém se aproxima, ele sussurra, incrédulo, que realmente conseguiu sair. Um homem grita, perguntando por que ele está na rua, e Paran, chocado, diz abruptamente que se trata de uma pessoa real. O pânico se instala. Não é hora de ser pego. Se o pai descobrir que ele sumiu, ele virá atrás dele. Determinado, nosso garoto corre, desesperado para chegar o mais longe possível do bunker. Descalço, ele corre pela cidade, exultante com a liberdade com a qual sempre sonhou. A lembrança de estar preso no bunker o faz se mover ainda mais rápido. Ele se pergunta como a porta se abre tão facilmente. Seria um defeito? Não, seu pai é cuidadoso demais para isso. A ideia de que talvez seu pai o tenha deixado sair de propósito lhe passa pela cabeça, mas ele não consegue acreditar. Seu pai jamais quebraria sua própria regra. Jamais sairia do bunker. Uma risada próxima chama sua atenção. Ele vê estranhos reunidos, crianças brincando e pessoas conversando, como se nada estivesse errado. Ele percebe que o mundo lá fora está em paz, completamente diferente dos avisos de seu pai. Tudo o que seu pai disse agora parece mentira. Aqui, as pessoas simplesmente vivem suas vidas. Olhando para o céu, o protagonista se convence de que o apocalipse não pode ser real. Nesse momento, o riso se transforma em inquietação quando o aviso de seu pai retorna. O apocalipse virá sem aviso. As pessoas começam a olhar para cima, sem saber o que está por vir. Uma enorme esfera escura surge atrás do sol, assemelhando-se a um planeta em chamas. A multidão observa confusa enquanto os olhos de Peran se arregalam. O objeto engole o céu. Redemoinhos escuros ondulam por sua superfície, com tentáculos sinistros se desenrolando, quase como se estivesse vivo e crescendo. A esfera treme, o pânico se instala e as pessoas começam a apontar enquanto ela desce. Alguns presumem que seja a lua, outros gritam perguntas, mas somente nosso garoto vê sua verdadeira natureza. Ele consegue ver as criaturas. De repente, uma luz dourada irrompe, revelando uma bocarra grotesca repleta de dentes afiados. O protagonista fica paralisado enquanto monstros emergem da escuridão, massas de membros e olhos raivosos descendo em direção à terra. O enxame espirala, rasgando o céu. Agora, o vórtice paira sobre a cidade, e tudo o que ele consegue ouvir é a voz do pai. Nunca saia do bunker. Essa regra era para mantê-los seguros, a menos que os monstros encontrem o bunker por acidente. Enquanto gavinhas irrompem pelas ruas, o aviso de seu pai ecoa, e Peran se lembra do quadro negro. A regra, 1-1, está riscada. O sistema pisca, comando remoto,
Todas as fechaduras abertas. Monstros rugem e inundam as ruas enquanto as pessoas congelam de terror. O enxame bloqueia o sol, com criaturas empilhadas umas sobre as outras. No chão, o caos se instala enquanto a multidão foge em pânico. De repente, o silêncio se rompe. Gavinhas se projetam, agarrando um homem cujos gritos ecoam enquanto ele é arrastado, seus óculos se estilhaçando e seu corpo sendo dilacerado. Sua cabeça rola pela calçada enquanto as pessoas entram em pânico, se empurrando e gritando.